No primeiro encontro, nós falamos sobre as 10 virgens. E nós falamos sobre o óleo reserva que cada uma delas, daquelas 5 sábias, carregam. A mensagem do primeiro encontro, ela foi totalmente baseada nessa parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25. E nós falamos muito sobre este óleo reserva, que esta lamparina, ela está acesa, porém ela tem um tempo hábil dentro deste reservatório que ele acaba. Então elas precisavam carregar do ladinho sempre o óleo reserva. Quando nós lemos Êxodo 27:20, lá no Antigo Testamento, diz assim, não precisa abrir, tá? Presta só atenção. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Esse aqui é o tabernáculo de Moisés. Todas vocês sabem que no Antigo Testamento, o tabernáculo de Moisés, ok? Representa o que nós hoje somos este tabernáculo vivo. Após a nova aliança com Cristo, nós passamos a carregar este tabernáculo aonde nós vamos, ok? E era um decreto perpétuo do Senhor que este tabernáculo permanecesse o tempo todo aceso. Enquanto houvesse qualquer tipo de trabalho dentro daquela tenda, dentro daquele local onde a presença de Deus estava, a luz precisava estar acesa. Quando nós olhamos para nós como este templo do Espírito Santo, nós precisamos sempre nos perguntar, a minha lâmpada está acesa? E se ela está acesa, eu estou carregando óleo reserva o bastante para, se eu for até uma direção e Jesus me pegue no meio do caminho, eu tenha óleo reserva para ir com ele? Você deve se perguntar, a minha lamparina estará acesa até que Jesus venha nos buscar? Essa pergunta, ela permeia o meu coração de uma forma angustiante e ao mesmo tempo relaxante. Angustiante porque eu penso, Senhor, se em algum momento da minha vida o meu óleo reserva começar a acabar, me mostra de algum jeito, o Espírito Santo me mostra, não me deixa andar sem esse óleo reserva. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora que Jesus virá nos buscar. Quando nós partimos dessa primícia, nós precisamos entender que este preparo, ele precisa ser toda hora. A Bíblia diz que aquele tabernáculo do Antigo Testamento, ele era tão fechado que não entrava nenhum tipo de luz dentro. Então, se aquele candelabro apagasse, aquilo ficava escuro e nenhum serviço poderia ser feito ali dentro. A partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, dentro de nós começamos a carregar esta chama. Mas não basta você ter esta chama, você precisa entender como manter esta chama. E então, como que nós podemos fazer isso? Isso eu ministrou no meu coração, e por isso que a Pri veio contar do testemunho dela. O Senhor falou para mim, o seu testemunho fala do seu óleo reserva. Diga comigo, o meu testemunho fala do meu óleo reserva. Quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando você se depara com um pecador? Com uma pessoa que caiu? Com uma pessoa que você já pregou o evangelho para ela várias vezes e ela não vem para Jesus? Uma pessoa difícil. Quem é você diante das situações onde você tem vontade de matar alguém, mas você respira e diz, paciência, domínio próprio? Como você olha para aquelas pessoas da sua casa que te enchem o saco diariamente? É difícil, mas é ali que você está formando o óleo reserva, porque o óleo reserva fala de prensa. O óleo, ele só é formado através de uma prensa, de uma pedra em cima de outra e as azeitonas no meio dessas duas pedras. Quanto mais eu pressiono, mais aquele óleo vai saindo, vai saindo. E é por isso que fazer testemunho dói. Quando nós lemos Lucas 7:36, fala a história de uma mulher. E curiosamente, existem os 4 evangelistas falando a história de uma mulher. E esta mulher, ela fez algo que impactou gerações e gerações e gerações. E o seu testemunho está sendo lembrado até o dia de hoje. Eu quero que você comece a se perguntar. E no final nós vamos voltar à mesma pergunta. Se o seu testemunho vai ser contado nas próximas gerações. Ou se você será esquecida como um sopro quando o Senhor decidir que acabou para você. Comece a se perguntar. Eu vou contar para vocês 2 histórias. A primeira está em Lucas 7:36. Se você tiver Bíblia, pode abrir neste momento. E a segunda vai estar em Lucas 10:38. E diz assim, Lucas 7:36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu,
certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ele é. Ela é uma pecadora. Depois, quando nós vamos para Lucas 10:38, ele diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós temos aqui duas histórias. Em ambas, nós percebemos como Jesus gosta de entrar dentro das casas. A primeira, ele entra na casa de um fariseu. Um fariseu era aquele homem que sabia toda a Torá. Ele sabe o Antigo Testamento de início ao fim. Ele é um homem letrado. Ele é um homem que gosta de estar pomposo e ensinando a todos, porque ele sabe o Antigo Testamento. Porém, eles não aceitam Jesus como Messias. Aquele fariseu, ele tinha um motivo muito especial para convidar Jesus para estar na casa dele. Jesus estava em alta. Jesus estava com muitos seguidores no YouTube, no Instagram. Ele falou assim: se eu chamar esse homem para entrar na minha casa, eu vou ganhar muitos seguidores. Hoje seria mais ou menos assim: se eu postar uma foto com aquela pessoa e colocar o arroba, uau, meu Instagram vai bombar. Esse era o pensamento do fariseu. O fariseu não estava interessado em Jesus. Ele estava interessado naquilo que Jesus podia dar para ele. Jesus aceita o convite. Jesus entra na casa de um fariseu. Jesus sabe a motivação do fariseu. Mas ele entra porque Jesus, ele ama entrar nas casas. E ele continua sendo o mesmo, mesmo quando a motivação da pessoa que o convidou está errada. A outra casa tem Maria. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa dela. Maria já vinha de uma história onde o seu irmão Lázaro tinha sido ressuscitado depois de 4 dias morto. Ele estava na casa. Lázaro tinha fama em Betânia, porque a cidade se tornou conhecida por conta deste milagre. E Jesus entra nesta casa. Jesus nunca faz distinção de pessoas. Jesus não faz distinção de onde ele vai entrar. Mas entrar na casa não é sinônimo de experimentar a real manifestação de Jesus. Talvez você já tenha aberto a porta para que Jesus entre na sua casa, no templo que você carrega. Mas não significa que você deixou ele entrar nos lugares mais escuros que você tem aí dentro. O fariseu convida Jesus com aquela motivação totalmente errada. E Jesus está olhando para aquilo e falando: bom, tudo bem. Eu vou na sua casa, mas Jesus já está olhando além. Quem honra a Jesus vai chamar a sua atenção para a sua manifestação. Quando você honra a presença de Jesus, quando você adora a presença de Jesus, é como se você dissesse para ele: eu estou colocando para você toda a prioridade, Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer com vocês hoje. Jesus estava apoiado, imagina ele sentado e reclinado assim à mesa. A Bíblia não diz que ele estava falando, que ele estava ensinando, que alguém estava conversando com ele. A Bíblia também não diz que alguém estava honrando a Jesus. Em nenhum momento ele estava ali reclinado. Na cultura judaica daquela época, as casas permaneciam com as portas abertas. Então, quando uma pessoa estava dando um jantar ou uma festa, algo parecido, uma celebração, e principalmente aquela pessoa como o fariseu que queria mostrar, o que ele fazia? Ele deixava aquela porta aberta. Então, vocês imaginam várias casinhas e essa casa com a porta aberta, Jesus reclinado à mesa. A pecadora não tinha sido convidada. Porém, pela cultura judaica, os penetras poderiam entrar nas casas com a porta aberta. Mas eles ficavam assim, ó. Eles tinham que ficar assim na parede. Obrigatoriamente, eles tinham que encostar na parede e ficar longe dos convidados. Eles não poderiam comer nada e nem falar nada. E mais ainda por ela ser uma pecadora. Ela estava ali contra a vontade de todos. Com certeza aquela mulher, ela já tinha ouvido falar de Jesus.
Com certeza aquela mulher, ela estava perseguindo os passos de Jesus. Porque a Bíblia diz que ela viu que ele estava dentro daquela casa. Mas antes ela sabia de Jesus de ouvir falar, e agora ela queria experimentar a presença. E então ela fica ali esperando uma oportunidade, ela fica ali naquele cantinho. E quando ela percebe que Jesus está sozinho, reclinado à mesa, ignorado, abandonado e sendo totalmente desonrado, o que ela faz? Ela se aproxima. Ela pega aquele vaso de alabastro, ela quebra nos pés de Jesus. Ela enxuga com os cabelos, ela chora, ela beija. E ali, ela faz diversas coisas que agradaram ao Senhor. É interessante que esta mulher, ela tinha tudo para não se movimentar. E todas as vezes que você, mulher, estiver sentada num banco, sem fazer nada, atolada no pecado, totalmente sem rumo, pode ter certeza, pouquíssimas pessoas vão te criticar. Pouquíssimas pessoas vão levantar para falar mal de você. Tá vendo fulano ali, ó? Não faz nada, ó, tá ali sentada. Mas se você se levanta, entra de penetra, porque a sua motivação é só chegar no rei, eu quero me aproximar dele. A partir do momento que você se levanta em direção a Jesus, você começa a enfrentar oposição. Aprendam algo, enquanto você está paralisado, você não vai ser criticado. Mas a partir do momento que você se levanta para ir na presença dele, a partir do momento que você quer ouvir dele, o que eu devo fazer, Senhor? Eu me debruço aos teus pés. As pessoas vão começar a criticar. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher começou a receber críticas. O fariseu estava ali pensativo. Se Jesus soubesse como essa mulher é pecadora, ele não deixaria ela encostar nele. Jesus está lendo todos os pensamentos. Ela entendeu que ela tinha uma oportunidade. Ela não se preocupou com nenhum daqueles que estavam ao redor. Uma das coisas que mais limitam nós mulheres é nos preocuparmos com o que os outros pensam de nós. E certa vez eu estava nessa preocupação e o Senhor falou claramente no meu coração. Ele disse, toda vez que você fizer algo para o meu reino, pense apenas em quais críticas eu faria. Eu vou repetir. Todas as vezes que você fizer algo para o meu reino, o reino de Deus, não importa o que o outro acha ou deixa de achar. Eu me importo com as críticas que vêm da parte do Senhor, porque é essas críticas que eu vou ter que arcar quando eu estiver face a face com o Pai. As críticas de pessoas, muitas vezes, elas servem para fazer você voltar novamente para a estaca zero. E esta mulher, se ela estivesse ouvindo todos que estavam ao redor, ela teria voltado, ela nem entraria naquela casa. Ela viria Jesus de longe e falava, eu queria tanto estar ali, eu queria estar ali. Ela carregava um vaso de alabastro. Diga comigo, vaso, mais alto, vaso de alabastro. Eu procurei muito encontrar um vaso de alabastro. Pedi para Malu, falei, Malu, acha um vaso de alabastro para mim. Malu não achou. E aí eu subi na casa da minha irmã e encontrei um vaso de alabastro. E eu trouxe para vocês. O vaso de alabastro era parecido com esse daqui, mas não quadrado. Ele era arredondadinho assim. Mas por que ele tem uma semelhança aqui? Porque aqui tem uma tampinha que tem tipo uma rolha. E ela sela o fechamento. O alabastro é uma pedra branca ou translúcida. Parecido com o nosso gesso, a pedra pómez. Que a gente às vezes usa para lixar o pé. Pronto. Por ser uma pedra maleável, ela era muito utilizada para fazer estes alabastros. Alabastros eram vasinhos pequenos que se tornavam leves. Eles são levinhos. E então, durante um tempo, eles iam enchendo aquele vasinho com um perfume caro. E depois eles selavam aquele vaso. Aquele vaso ele era selado e depois passava-se ao redor da tampinha, tipo um cimentinho. Isso aqui não abria nunca mais. Ok? Então, isso daqui, na cultura judaica, as meninas judias, desde muito pequenininha, como eu vi uma menininha aqui correndo, ela tem quantos anos? 4 anos. Se a família fosse rica e abastada, a criança desde pequenininha ganhava um vaso de alabastro, as meninas. E então a família, o pai ia colocando, né, ia pegando um dinheirinho ali, ela vai lá na farmácia e compra aquele nardo puro, bem puro, o mais caro que tiver. Coloca dentro do vaso da Juliana, coloca lá para mim. E então, quando preenchia aquele vaso, provavelmente ela já estava na fase adulta. E aquele vaso se tornava algo que eles chamavam e chamam de dote. Este dote, ele pertencia àquela mulher. Ele tinha dado pela família, porque aquilo representava
que ela teria a oportunidade de se casar com um homem. E toda mulher, principalmente na cultura judaica, ela só passa a ter uma vida social e exercer certas posições sociais depois de estar casada. Então, para ela, aquilo era muito importante. Então, essa mulher, que é chamada de pecadora, não era casada. Outra curiosidade muito interessante é que elas carregavam como um cordãozinho assim, ó. E então, elas, quando iam pro casamento, pro dia do casamento, elas puxavam esse cordão e elas quebravam. Vocês têm que imaginar que isso é como um gessinho. É algo assim, fino, né? Protege o perfume. Aquele perfume exala mesmo com a tampa fechada, mas a partir do momento que ela joga, e por isso que fala, ela quebrou o vaso de alabastro. Eu acho que algumas já chegaram onde eu quero que vocês cheguem. A partir do momento que ela quebra aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus, o que ela está dizendo no mundo espiritual? O que ela está dizendo para todos que estão ao redor? Eu decidi que eu não vou me casar com homens. Eu decidi que, mesmo pecadora, eu escolho entregar o meu vaso de alabastro, entregar o meu nardo puro aos pés deste homem. E a partir daquele momento, ela declara quem seria o seu marido. Esta mulher, ela está declarando que aquele homem se tornaria o seu esposo. Nós somos igreja de Cristo. Jesus vem buscar a igreja dele. A Bíblia diz que ele é o nosso cabeça. Nós somos o seu corpo. Essa mulher está dizendo assim: Jesus, eu estou no pecado. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas tudo que eu fiz a minha vida toda, sobrou isso aqui, ó. Pum. E isso aqui que eu daria para o mundo, eu vou dar para o Senhor. Maria está colocando o nome dela no livro da vida. Talvez ela não soubesse da magnitude, mas Maria está traçando uma união que vai passar pelo milênio e pela eternidade. A partir daquele momento é como se ela quebrasse toda e qualquer possibilidade de casar com um homem no mundo. Mas ela entendeu que ela não precisava mais casar com o mundo. Ela entendeu que ela queria um casamento com Cristo. E ali, ela confirma a sua participação nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Por ela ter selado isso daqui, ela nunca mais poderia voltar a ter esse potinho cheio de novo. Ela não tinha mais uma oportunidade. O nardo puro que ela carregava, eu fui buscar, estudar sobre o nardo. O que seria esse nardo? O nardo é um unguento, é um óleo perfumado. De novo, óleo perfumado. Este nardo, ele tem funções e propriedades medicinais, antissépticas, ou seja, limpa a feridinha, e anti-inflamatórias. Esta mulher, em algumas passagens, diz que ela jogou o nardo na cabeça de Jesus. Aquele nardo veio escorrendo da cabeça até os pés de Jesus. E Jesus diz assim: ela preparou o meu corpo para o sepultamento. Uau! Se o nardo tem propriedades antissépticas, você imagina que ele deveria ter alguns cortezinhos na pele, ele poderia andar descalço, ele poderia ter se machucado, passado por um arbusto e se cortou. Jesus era humano como nós. Jesus se fez humano como nós. Essa mulher está dizendo assim: Jesus, eu estou quebrando diante de ti não só toda a minha ligação com o mundo. Eu não estou quebrando diante de ti tudo que mais importava para mim. Eu estou quebrando diante de ti uma adoração que chega ao ponto de trazer benefício para o próprio Jesus. Jesus não precisa da nossa adoração. Jesus é adorado 24 horas pelos anjos. Mas aquela mulher não se importava com o que ele tinha ou não tinha. Ela pensou assim: o melhor que eu posso dar é algo que passe pelo corpo inteiro de Jesus e tire toda e qualquer ferida, toda e qualquer bactéria. Uau! Quando nós entramos neste mover onde nós entendemos que a nossa vida, ela só faz sentido quando nós entregamos este nardo para Jesus, quando nós quebramos tudo aquilo que nós carregamos diante dele. É como se você encontrasse o real propósito para a sua existência. E esta mulher estava exatamente neste lugar. Quando nós lemos Marcos 14:6, diz: Jesus está dizendo: deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo.
pois os pobres vocês sempre terão consigo. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. E ele diz no versículo 9, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E hoje, há mais de 2000 anos deste ocorrido, eu estou contando essa história para vocês. Isso aqui é para quem ainda tem dúvida de que a Bíblia é total, real. Nós estamos falando desta mulher aqui, no Brasil. Quando ela quebra aquele vaso de alabastro, todo o ambiente fica perfumado. Quando ela quebra aquele nardo em Jesus, ela carrega com ela aquele cabelo perfumado. Ela perfuma o rei, o seu esposo, o seu marido. Mas ela também exala aquele perfume terapêutico ao redor. Talvez você já esteve em diversos ambientes onde a adoração está no ambiente. Essa mulher, ela estava ali entregando um ambiente de adoração. Mas o fariseu estava na mesma casa e não percebia isso. Muitas vezes você vai estar em um tempo à frente de pessoas que estavam com você. Muitas vezes o Senhor colocou no início da sua jornada pessoas, mas depois que você deu alguns passos, elas ficaram para trás. E você se pergunta, Senhor, mas agora o que eu faço? E o Senhor está dizendo, para cada temporada da sua vida, eu vou colocar as pessoas certas. Nós temos a tendência de querer andar sempre juntinhas, que nem na época da escola, né? Você andava com a coleguinha assim, ó, juntinha, tava tudo bem, ia no lanche, voltava, isso aqui. E o Senhor está falando assim, eu estou te chamando para ir sozinha. Porque quando você está sozinha, você me ouve. Eu estou te chamando para ir para aquele quarto sozinha. Eu estou te chamando para estar naquele lugar sozinha. É sozinha e no silêncio e separada que eu vou falar com você. Nós estamos vivendo tempos que a palavra diz que os corações se tornarão cada vez mais cauterizados. Eu vou repetir. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas serão cada vez mais egoístas. Nós estamos vivendo tempos onde as mensagens não trarão mais Bíblia. As mensagens trarão coceira para os ouvidos. Timóteo fala sobre isso. As mensagens trarão doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo tempos onde, se você não aprender a manusear a palavra de Deus, e eu levantei o celular porque hoje em dia você pode baixar qualquer aplicativo com uma Bíblia, e aonde você estiver, você pode ler a Bíblia. Nós estamos vivendo tempos que, se você não se antecipar e aprender as Escrituras Sagradas, você pode ser enganado. Uau! É muito fácil sermos enganados. A Bíblia diz que virão falsos profetas, falsos cristos. Muitos serão enganados. Muitos, até os escolhidos. O fariseu não permitia que a cura entrasse no seu coração. Ele estava com aquele coração totalmente distante. Vocês lembram que eu contei uma segunda história? Na segunda história, Jesus está na casa de Marta. Curiosamente, a mulher também, chamada Maria, em um ela é chamada pecadora, em outro ela é chamada de Maria, irmã de Marta, está fazendo a mesma ação de quebrar o vaso de alabastros. Só que Marta era a dona da casa. Às vezes você é o dono da casa. Você está convidando Jesus para entrar. Mas você não vai ficar com a boa parte. E eu vou explicar isso. Talvez seja o jeito mais fácil de enganar os crentes. Nós, cristãos. O inimigo, ele é tão astuto que ele começa a perceber que está ficando na moda ser cristão. Então ele vai arranjar um meio de apostatar a igreja do Senhor. E quando eu falo apostatar, apostasia vem do grego que diz aquele que era e não é mais. Então, para que eu seja um apóstata, para que eu me afaste da fé, um dia eu já tive esta fé. E talvez um dia você já convidou Jesus para entrar na sua casa. Mas não significa que, assim como Marta, você está olhando para a motivação certa, para a coisa certa, colocando a sua atenção naquilo que importa. A Maria, enquanto isso, estava ali, adorando, beijando
irmã trabalhava, e ela beijava. Ela não se preocupava. Ela está fazendo um serviço pesado. Mas se eu parar agora para ajudá-la, quem vai ficar aos pés de Jesus? Ele vai embora a qualquer momento. Não é que Marta estava errada em servir. Você não está errada em servir. Mas o serviço, sem adoração e sem propósito, ele se torna algo desenfreado. Leva a criança para a escola, tem que trabalhar, volto, arruma as casas, vou para o trabalho, volto. Quando chega o final do dia, você senta na cama e faz assim: Senhor, obrigado pelo dia. Pum. Essa era Marta. Marta, na verdade, ela tinha um coração muito bonito, porque ela queria servir Jesus. O problema é que ela queria o tempo todo servir. E ela não estava enxergando que Maria, aos pés de Jesus, estava fazendo aquilo que era tempo. Diga comigo, tempo para fazer. Às vezes você não está fazendo nada errado, mas você está fora do tempo de Deus para a sua vida. Você está vivendo em uma estação que já ficou, ó. E Deus está te empurrando e falando assim: vai que essa estação já foi. Vai que essa cura eu já te dei. Vai que isso aí você já foi liberto disso. E você está voltando: não, mas Senhor, eu não sei. E o Senhor está falando assim: eu já fiz com você. Lembre do que eu já fiz. Lembre de onde eu te tirei. Não olhe mais para trás, porque enquanto você olhar para trás, eu não vou te levar para a próxima estação. Marta estava fixada naquilo que importava para ela, enquanto Maria, naquilo que agradava a Ele. E é curioso que quando você está na presença de Cristo, você começa a querer agradá-lo, você entra num fluxo tão grande de querer agradá-lo, que vão surgir milhões de Martas falando assim: tá vendo? Fala com ela, Jesus. Ela está me incomodando. E Jesus está olhando e fazendo assim. Existem pessoas que Jesus não vai tirar da sua vida, porque o incômodo que ela faz em você é propósito de mudar você. Eu vou repetir. Existem pessoas que você passa o tempo todo falando: muda ele, muda ela, Senhor. Não dá para ficar perto dessa pessoa, muda essa pessoa, Senhor. Vocês lembram da mesa de Jesus? Ele tinha 12 discípulos. Todos tinham características distintas. Um era mais falastrão, um era mais calado, um era mais colérico, um era mais briguento, um era mais animado. E um era um traidor. Vocês nunca se perguntaram por que Jesus permitiu aquele traidor ficar com ele na mesa? Eu me perguntei. Jesus falou para mim isso. Falou: Mari, existem pessoas que nos incomodam. E às vezes a gente tem que conviver com elas diariamente. Pessoas que você já tentou ajudar, pessoas que talvez você já gastou tempo e aquela pessoa não tem jeito. Sabe aquela pessoa que você fala assim: oh, não tem mais jeito, não sei o que eu faço. Eu estou falando assim para você, enquanto você está fixando os seus olhos no defeito daquela pessoa, você não consegue penetrar no seu coração. E eu estou dizendo para você, aquela pessoa está ali para que você mude em você algo que você não consegue mudar. É muito mais fácil olhar para a trave do olho do nosso irmão. Marta estava incomodada com a falta de serviço de Maria. E eu vou caminhar para o fim agora. Por conta disso, Marta acha que pode manipular Jesus. O Senhor, Ele se agrada com a nossa fé. Muito, muito. Na verdade, o que mais agrada o Senhor é a sua fé. Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que galardoa, ou seja, recompensa. Diga comigo, recompensa aqueles que o buscam. O problema é que a fé agrada a Deus, mas a fé não manipula a Deus. Eu vou repetir. Senhor, por que eu tenho que pregar essas coisas? Eu queria falar de coisas leves, mas o Senhor está dando bronca em vocês. Vocês acham que o Senhor tem que responder a oração de vocês do jeito que vocês querem. E o Senhor está dizendo assim: não. Eu sei o que eu tenho de bom para elas. Elas não sabem. Ai, meu Deus. Vou falar mais não, Deus. Vou pular para a parte mais amorosa. Na maioria das vezes o problema não está no outro. O problema está dentro de você.
Marta estava esquecendo do mais importante de toda a nossa vida: olhar para si mesmo. E o Senhor está te chamando hoje para virar os seus olhos para o seu coração. O Senhor está te chamando para olhar para o seu coração e começar a entender o que você precisa mudar. Talvez você veio buscar uma resposta para alguém. Talvez você veio aqui em busca de uma resposta. O Senhor está te dando essa resposta. Eu creio que o Senhor está ministrando no coração de cada uma o que você precisa mudar, o que você precisa entregar para Ele. A nossa mudança, ela fala de a oportunidade de vivermos um milagre de Deus. Existem milagres que só vão acontecer quando você se posicionar em busca de uma mudança. Lembra que eu falei da estação? O povo de Israel caminhava com uma nuvem seguindo. De noite aquela nuvem virava uma nuvem de fogo e de dia era apenas a nuvem. Quando aquela nuvem se movimentava, eles levantavam o acampamento rapidamente e falavam: vamos, o Senhor está nos chamando. E eles corriam para outro lugar. Então mudava tudo. Tudo que eles estavam acostumados. Eles viviam em tendas, eles viviam montando e desmontando tendas para onde eles iam. Mais uma vez o Senhor está dizendo: eu não vou deixar vocês muito tempo nessa estação. Mas vocês precisam reconhecer quando a minha nuvem mudar para outra estação. Talvez você esteja hoje aqui vivendo uma estação que já era para ter acabado há muito tempo. E isso não está na mensagem, tá? Então se o Senhor está dizendo isso, é porque tem gente aqui que está atrasada em estações que já era para ter sido vencida. Nós passamos por provas. Deus, Ele nos coloca em provas. Toda vez que você reprova, você faz de novo a mesma prova. Fala comigo. Eu não quero reprovar. Hoje nós vamos aprender, e estamos aprendendo aqui, a não estarmos repetindo sempre o mesmo erro. E qual é, Mariana? Eu preciso entender que quando eu me prostro diante de Jesus, verdadeiramente, tudo aquilo que eu achava que era mais importante perde o significado. E eu passo a entregar a Ele. Tudo em total dependência. João 12, 44, ele finaliza assim: em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Jesus era a figura principal deste jantar, mas poucos entenderam qual era a posição dele ali dentro. Ele não foi honrado, ele não foi beijado, mas aquela mulher que estava totalmente rejeitada, aquela mulher que era completamente a mais improvável. E talvez você já se sentiu alguma vez a mais improvável. Eu? Não, Senhor, eu não tenho coragem. Na época da faculdade, todas as vezes que tínhamos que apresentar algum trabalho, eu ficava assim, muito nervosa. Eu falava assim: meu Deus, eu tenho que armar uma estratégia que eu tenho que ser a primeira a falar, que aí eu fico livre. E todas as vezes eu ficava naquele: meu Deus, será que eu vou esquecer? Será que eu vou lembrar? Aquele nervoso. E então eu falava: professora, eu posso ser a primeira? Eu falava e ficava ali: não preciso mais passar por esse nervoso. E durante toda a minha vida, eu fui pianista clássica, então muitas vezes eu me apresentava em público e ficava sempre muito nervosa. E eu percebi que durante toda a minha trajetória, o Senhor estava sempre me colocando para me expor, e eu sempre tive muito medo. Muito medo. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui, por mim, eu preferia talvez nunca estar em evidência falando em público. Eu sempre disse para o Senhor: Senhor, eu quero te agradar, E o Senhor falou assim: não, então tá, então vai lá, que eu vou botar você. Eu falava assim: não, mas pode ser outra coisa? E todas as vezes eu falei: Senhor, eu não sou capaz.
E então eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei com fisioterapia, depois trabalhei com pilates, quiropraxia, enfim, tudo você pode imaginar. Morei fora, trabalhava em outras áreas, e o Senhor sempre me trazia de volta para louvar, para trazer uma palavra. E eu falava, não precisa ser eu, pode ser eu. Não. Lá estava eu de novo. Mas todas as vezes, antes de eu estar em público, eu estava negando para o próprio Deus que eu não havia sido chamada para aquilo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu estava como Jonas. Eu estava como Jonas, fugindo. E então veio a época de pandemia. E o Senhor disse para mim, eu quero que você comece a estudar em casa. E eu vou começar a te revelar sobre a minha volta. E você vai, a partir de hoje, preparar as pessoas para o meu retorno. Eu falei, eu não vou. Mas amo estudar, amo ler, então comecei a estudar, e o Senhor começou a falar para mim, eu quero que você abra um canal no YouTube, e eu quero que você comece a ensinar escatologia. E então lá fui eu. Ensinei escatologia durante 2 anos no YouTube. Nunca tinha lido o Apocalipse. Mas o Senhor disse para mim, eu vou te revelar, na medida que você se aprofundar. E então eu passei o tempo todinho, metade cuidando das crianças, que são, né, eram pequenininhos, menorzinhos ainda, e metade estudando. E eu ficava me perguntando, falando, por que eu estudo tanto, né? Por que o Senhor coloca tanto eu para estudar sobre esses temas? E aí, quando o Senhor começou a me dizer, agora eu quero que você comece a falar com elas. Eu falava, Senhor, mas mulher não gosta disso. Mulher não gosta de saber sobre escatologia, esse assunto é muito complicado. O Senhor falou, mas eu quero que você descomplique para elas. E então o Senhor começou a falar para mim, eu quero começar a levantar novas mulheres. E eu quero que você, sendo uma mulher improvável, mostre para cada uma delas que eu estou chamando as mulheres para um exército de mulheres que vão viver um novo tempo. E eu falei, amém, Senhor, então vamos embora. Eu vou o que o Senhor mandar, eu vou falar. E aí eu contei para vocês um pedacinho do meu testemunho. Mas por que eu falei tudo isso? Porque em todo este tempo, eu nunca acreditei que Deus estava realmente me trazendo para este lugar que eu estou. Até que um dia o Senhor falou claramente comigo, Ele me visitou e disse assim, eu estou tirando você agora deste navio, e você nunca mais vai fugir. Porque se você continuar fugindo, as pessoas ao seu redor vão sofrer as consequências. Deus me trouxe aqui para te dizer que enquanto você foge, as pessoas estão sofrendo ao seu redor. Enquanto você foge, pessoas estão indo diretamente para o inferno. Enquanto você se preocupa mais com a opinião alheia do que com o que Deus pensa de você, você esquece que a boa parte está sendo deixada para trás.